Olá, estamos dando então sequência aqui no Café com Maná sobre a série, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Estamos ainda, antes de entrar no primeiro dia da criação, ou como que já entrando no início desse primeiro dia, né? Falamos aí sobre esse tempo chamado pela Bíblia de princípio, né? Que ele é uma transição entre a eternidade, onde não havia tempo, e o universo temporal, onde já foram criados, então, a matéria, o espaço e o tempo, né? É difícil você mensurar ou medir ou dar alguma clareza a esse assunto, porque quando foi criado o pó da terra, não havia ainda, foi criado ali com ele a matéria, né? E o espaço, mas não a questão do tempo, que do tempo veio, na medida que o universo foi criado, os corpos celestes, né, girando e tal, isso começou a se marcar dias, meses, anos, né, minutos, e aí houve essa consciência, esse acompanhamento do tempo. Até então não havia matéria, como vimos, o mundo visível veio a partir do mundo invisível, conforme a carta escrita aos Hebreus, né? Veja, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. No verso 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, né? Acompanhe comigo este versículo. Nós podemos ver algo interessante aqui neste versículo. Alguns didaticamente gostam de chamar esse tempo aqui do dia zero da criação, né? Como o dia que antecede o primeiro dia, não um dia, mas um momento, né, da criação, onde ainda não havia se estabelecido o início do primeiro dia, ou mais claramente estamos falando sobre esse tempo chamado princípio, que é a transição do eterno para o temporal. Nós vemos que a terra, assim que foi criada, né, assim que houve essa criação, ela estava sem forma e vazia, havia trevas e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. São alguns elementos importantes, característicos desse momento específico, né? Veja que quando Deus criou, do hebraico, bará, né, ele quer dizer que criou algo a partir do nada. Não existia nada e Deus criou alguma coisa. Alguns entendem que se a terra estava sem forma e vazia, teria sido mais adequada, a terra se tornou sem forma e vazia por causa da rebelião dos anjos e Satanás e tal. Mas, se a gente olhar e fizer um paralelo com outro texto da Bíblia, que está escrito aqui em Jó, capítulo 38, no verso 8, onde está escrito assim: ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas. Esse é um texto fundamental, né, de João 38, 8 e 9, para ser casado e entendido em conjunto com Gênesis capítulo 1, verso 2. A terra estava sem forma e vazia, falando das trevas, falando das águas. Por que é um texto tão importante, tão relacionado um com o outro? Veja, ele diz que o mar tinha acabado de nascer, né? O mar irrompeu da madre, né? Ele acabou de nascer. E quando ele nasceu, como é que ele estava? Deus colocou, né, fraldas nele. Que fraldas eram essas? Era a escuridão, né? Havia trevas em torno dos mares. E por vestidura ele colocou as nuvens. Então imagine a terra, né? A terra totalmente cercada por águas, tá? E eu posso afirmar isso porque a porção seca só vem aparecer no terceiro dia. Até então só haviam águas na superfície da terra, então era esse mar. Esse mar estava envolto pelo quê? Qual era a roupa do mar? Eram nuvens. O mar, que ocupava toda a superfície do planeta, ele estava completamente coberto por nuvens. Eram as suas vestiduras, as suas roupas. E as fraldas que ficam por dentro das vestiduras, o texto diz aqui que era a escuridão, né? Como fala no texto de Gênesis 1, 2. Né? Havia trevas sobre a face do abismo, né? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Por quê? Porque não havia porção seca, o planeta era totalmente escuro. E escuro por quê? Porque ele estava vestido e coberto por nuvens. Mas vamos entender um pouco mais esse cenário, né? Tentando até jogar outros textos aqui, um pouquinho de ciência, né? Veja, a palavra de Deus em Jó
capítulo 28, verso 5, ela nos afirma o seguinte: da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Então, dentro da terra, a Bíblia nos diz que ela é como fogo, né? Então, no princípio da sua criação, o que a gente conhece da ciência sobre esse tempo? Que a Terra era com fogo escaldante por dentro, né? Que as erupções vulcânicas eram muito frequentes, espalhadas em todo o planeta, né? O planeta deve ter passado por um momento na sua história extremamente quente, né? E instável, totalmente inabitável. Então você imagina um planeta cercado por água, não havia porção seca, não havia terra, só existia mar, e as erupções vulcânicas passando por essa água, aquele fogo escaldante, saindo por vários pontos da Terra, né, rompendo a superfície terrestre, atravessando os mares, ele foi gerar nos céus, né, nuvens densas, escuras, espessas. Há pouco tempo tivemos aí um vulcão entrando em erupção que gerou uma situação terrível, catastrófica, impossibilitando voos em toda aquela região, escurecendo completamente a região. Então imagine naquele tempo, com todas as erupções vulcânicas, não havia como se enxergar nada na Terra. A Terra era completamente escura, inabitável, sem forma e vazia. Veja agora um desenho, uma ilustração para você enxergar um pouco o planeta, né? Olhe bem para essa ilustração aqui. Então, nessa ilustração, você pode ver exatamente a situação da Terra no princípio, né? Para esse início do primeiro dia. Como é que ela estava? Era um planeta sem forma e vazio, quente por dentro, fervendo, né? Com fogo escaldante por dentro, com inúmeras erupções vulcânicas. Só havia água em torno de todo o planeta, que era talvez uma providência de Deus para esfriar o planeta, preparando ele para ser habitável, né? E totalmente escuro. Por que escuro? Por causa dessas nuvens que cobriam, né, o planeta inteiro, né, como diz o livro de Jó, que nós acabamos de ler, né, que suas vestiduras eram as nuvens e as suas fraldas eram a escuridão. Esse era o cenário descrito pelo livro de Jó e descrito também na Bíblia, né, por Gênesis capítulo 1, verso 2. Que coisa impressionante, né, a palavra de Deus, como ela antecipa um conhecimento extraordinário para nós. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, a Bíblia diz assim, acompanhe comigo: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então tem muita discussão sobre, foram 6 dias de 24 horas e mais um dia de 24 horas de descanso. Como é que foram esses períodos? É possível acontecer tudo isso que a gente ainda vai ver em apenas 6 dias de 24 horas? É isso que a Bíblia nos afirma. Temos que crer exatamente assim. Veja, a palavra hebraica traduzida por dias na criação, ela é a palavra yom, né? Ela tem um sentido bem mais amplo do que um período de 24 horas. Ela pode se referir a uma jornada, a um tempo, a um período de tempo. Ela não é necessariamente um período de 24 horas, né? Mas pode ser. Eu não estou dizendo que não é. Ela pode vir a ser porque para Deus não há limites. Tratando-se de Deus, nada é impossível. Então a terra pode ter sido criada, os céus e a terra, em 6 dias e Deus ter descansado no 7º, mas há a possibilidade bíblica, pelo termo usado nos originais em hebraico, de que sejam períodos de tempo, que podem ser períodos enormes ou períodos mais curtos. Pode ter sido o período que se diz aí, fala-se de 15 bilhões de anos, a idade do universo, como pode ter sido um outro período também que a ciência ainda não descobriu, nós não conseguimos ainda entender ou enxergar. Nós cremos na palavra de Deus que simplesmente o universo foi formado assim. Então, veja, é difícil talvez que seja em 24 horas. Você pensa, por exemplo, em Adão, tendo toda aquela experiência de ser criado, conhecer o mundo, né, a Terra, o planeta, conhecer todos os animais, dar nomes para cada um deles, depois voltar, ter uma anestesia, passar por uma cirurgia na qual Deus tira dele uma costela, né, colocou um sono profundo em Adão, tira a costela dele e cria a mulher, né, a partir da costela de Adão. E depois Adão começa a conviver com esta mulher. Isso é muita coisa para um dia só. Este é o 6º dia da criação.
Então, há todas as possibilidades de serem mais de um dia, de ser um período de tempo, né? Isso não é algo assim para nós que precisa ser absoluto, mas nós temos que saber e crer que Deus criou a Terra em 6 yons, né? 6 períodos de tempo, e os céus e a terra, né? E no 7º ele descansou. Tem um dia abençoado, que Deus traga revelação. Vamos continuar aí no próximo Café com Maná. É interessantíssimo e super fortalecedor para a sua fé esse assunto aqui. Fique firme, Deus te abençoe. Peraí, não desliga não. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui para ajudar o canal, dar uma força aí para a gente. E lembra, compartilha, manda, envia para os seus amigos. Tem um monte de gente precisando ouvir essa mensagem. Ficaram dúvidas aí? Tem alguma discordância? Bota tuas perguntas aí embaixo. Eu vou responder para você. São mais de 250 igrejas de Nova Vida aí espalhadas pelo Brasil. Mas aqui do lado você pode ver 3 endereços: Alphaville, Congonhas e Sorocaba. Você pode conhecer e nos visitar. Deus te abençoe.